Glória a Deus. Mateus capítulo 9. A paz do Senhor Jesus, você que nos assiste pelo Facebook da Igreja Bíblica, pela live. Nós estamos aqui na Igreja Bíblica no Brasil. Temos cultos nas quintas, sextas, sábados e domingos a partir das 19 horas. Hoje é domingo, 19 horas. Desde as 19 horas estamos aqui cultuando ao Senhor. Agora 8 horas e 3 minutos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você que entrou agora, continue aí. Deus tem uma palavra para o teu coração, amém? Igreja, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9. Você também, meu filho, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu Mateus no capítulo 9. Preste atenção na palavra que Deus tem para você que entrou aí agora. Deus quer falar ao teu coração e ao meu coração essa noite. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Glória a Jesus. A conexão estava meio fraca, eu trouxe um pouco mais para cá para... Amém. Deus abençoe, Senhor, essa live para não cair. Amém. Por misericórdia e graça. Mateus capítulo 9, versículo de número 13. Ontem foi citado, inclusive, por Eliel, na conclusão do ensino de ontem. Nós estamos aprendendo aqui no sábado, a partir das 7 horas da noite, aqui na Igreja Bíblica no Brasil, com o professor Mateus, que é charado, apóstolo aqui no livro. Estamos aprendendo sobre as bem-aventuranças proferidas pelo nosso mestre, o grande mestre nosso, único mestre nosso, que é Jesus Cristo. Mateus traz para nós aqui o ensino do Senhor Jesus Cristo, copiando inclusive o apóstolo Mateus também, que traz o ensino do Senhor Jesus Cristo para nós. Todos nós somos cópias do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para copiar o Senhor Jesus, e Ele está trazendo o ensino das bem-aventuranças. E ontem o Espírito Santo, através de Mateus, professor nosso aqui, ele trouxe a bem-aventurança dos misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque deles é o reino do céu, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aprendemos bastante ontem para a glória de Deus, e hoje estamos aqui para aprendermos ainda mais. Amém? Mateus capítulo 9, versículo 13. Ide, porém, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Aí Jesus continua: porque eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Ide, porém, aprender o que significa a expressão de Deus, da palavra de Deus, porque Jesus cita aqui uma expressão do Antigo Testamento. Está lá em Oséias, se eu não me engano. Foi, Deus citou ontem aqui. E Jesus cita o que Deus, o Pai, falou no Antigo Testamento: misericórdia quero e não sacrifício. E Jesus ordena que aqueles fariseus vão aprender o que significa essa expressão de Deus: eu quero misericórdia e não sacrifício. E Jesus se dá como exemplo, como eu disse. Jesus é o modelo que nós copiamos, e agora Ele se dá como esse modelo, como esse exemplo na continuação do versículo. Porque eu, Jesus Cristo, não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Esse é o modelo de misericórdia que Jesus passa para nós. Ele mesmo se dá como modelo enviado de Deus para nós copiarmos. É o Senhor Jesus Cristo. Ele está ordenando aqueles fariseus religiosos daquela época entender, a aprender o que significa essa expressão de Deus, essa vontade de Deus, esse desejo expresso por Deus no Antigo Testamento. Ou seja, Jesus aqui, ele dá autoridade ao Antigo Testamento como palavra de Deus. Porque quando ele vence Satanás no deserto, ele cita o Pentateuco, ele cita o Antigo Testamento. Quando ele fala que ele é o filho de Davi,
O povo chamava ele de filho de Davi. Ele responde: como é que vocês chamam eu de filho de Davi, se está escrito no Salmo, disse o Senhor, meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escada dos teus pés. Ou seja, ele cita o Salmo como palavra de Deus, e agora ele citou profetas. Então Jesus aqui na Bíblia ele cita a lei, que é o Pentateuco, ele cita os Salmos, ele cita os profetas como palavra de Deus. Como palavra de Deus. Então, vamos entrar agora no conteúdo do assunto de hoje, que é a misericórdia, a exemplo do Senhor Jesus Cristo. Sermos misericordiosos, nesse sentido que Jesus está falando, nesse contexto aqui, desse capítulo 9, impregnado pela misericórdia de Jesus. Jesus ele caminha, Jesus ele anda de lugar em lugar, de cidade em cidade, pregando o evangelho do reino. Jesus não para, Jesus está o tempo todo. Ele já inicia o capítulo 9 na cidade onde ele estava morando, que era Cafarnaum, curando um paralítico. Diz a Bíblia que a casa de Jesus estava cheia de pessoas para ouvir a palavra de Jesus, para serem curadas por Jesus. Demônios estavam sendo expulsos, o Senhor Jesus estava expulsando demônios, curando enfermos e pregando o evangelho. E quando ele pregava, ele fazia milagres para confirmar que a palavra que ele estava pregando é verdadeira, é real. E ele prova isso exatamente na cura do paralítico. Quando ele diz: filho, perdoados são os teus pecados. E o povo diz, blasfemando ali nos corações deles, ele está blasfemando. Quem pode perdoar o pecado senão Deus? E Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem, quando Jesus fala o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo. Para que vocês saibam, ele poderia dizer que eu tenho poder para perdoar pecados. Eu digo a esse homem: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. E isso aconteceu porque era verdade. Jesus é o poder e a mensagem dele é verdadeira. Então tudo que Jesus fala é com verdade, porque ele é a verdade. E eu louvo a Deus que, graças a Deus, Deus tem colocado essa verdade em nossos corações. Tem colocado nos corações de muitas pessoas que nos assistem nesse momento, que me assistem. Deus tem colocado essa verdade. E nós sabemos que Deus existe sim, o Pai. E nós sabemos que Deus é santo sim. E nós sabemos que Jesus sim se materializou. Ele era o verbo eterno de Deus, se fez carne, se fez homem, nasceu, foi concebido ali na Virgem, que até a conceição de Jesus ela era virgem. Maria, porque nunca se deitou com homem nenhum, ele não veio da vontade do homem, ele não veio do contato sexual, ele veio pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo sobre aquela mulher, que nunca havia se deitado com homem nenhum, e concebeu Jesus Cristo, Filho de Deus, santo, perfeito, imaculado. Ele é chamado Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele se fez carne, ele habitou entre nós, e ele morreu na cruz do Calvário. Ele foi crucificado na cruz do Calvário. Mas Jesus não foi crucificado porque os homens queriam crucificar ele. Jesus foi crucificado porque era a vontade de Deus, porque era o propósito do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor, para que todo que crê em Jesus não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus diz: ninguém me toma a minha vida. É o próprio Jesus que está me entregando por amor de nós. Ele sabia do propósito dele na cruz do Calvário. Aleluia, Senhor. Desde antes do nascimento dele já estava predito lá no profeta Isaías, que ele ia subindo como a raiz de uma terra seca. Aquilo ali é na cruz do Calvário, a visão que o profeta está vendo, que ele estava desfigurado, que ele estava sem parecer nem formosura, e ele foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Isaías 53. E Jesus morreu. E Jesus, depois de 3 dias, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, em um domingo, assim como hoje nós estamos aqui glorificando a Ele, porque Ele ressuscitou, porque Ele está vivo à destra de Deus. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Isso prova que o sacrifício dele foi recebido pelo Pai. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. E porque ele manda a gente aprender, ele manda os fariseus aprender sobre misericórdia. Aleluia, ele manda os fariseus aprender sobre misericórdia. Mas isso toca a nós hoje, porque lá no final do capítulo 9, olha para mim, veja aqui, Mateus capítulo 9, versículo 36, 37 e 38. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Quem teve compaixão? Jesus. Porque andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Qualquer ceifeiros não, obreiros misericordiosos, assim como o Senhor Jesus Cristo. Obreiros que se compadecem da multidão que está desgarrada e errante, que não tem pastor. Obreiros que têm esse coração misericordioso, que recebe o publicano, que recebe a prostituta, que recebe o homossexual, que recebe todo tipo de pessoas para anunciar a boa mensagem do Evangelho, do perdão em Jesus Cristo, de uma nova oportunidade de salvação, de um novo começo em Jesus. Pessoas que têm um coração amoroso, misericordioso, para pregar o Evangelho com amor, para que a alma seja arrancada da condenação do inferno. Temos que ter misericórdia, aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela é verdadeira. Há pessoas hoje por aí que distribuem que as almas serão destruídas. As almas que creem em Jesus herdarão a vida eterna. Mas as almas que não creem na salvação dada por Jesus, as almas que rejeitarem esse perdão gratuito de Deus oferecido por Jesus Cristo pela obra de Jesus, as almas que se rebelarem e não aceitarem a salvação do Senhor Jesus, serão destruídas, simplesmente, morrerão, perecerão, se acabarão. Mas não é isso que Jesus fala. Jesus fala do inferno. Jesus fala de tormento eterno. Jesus fala de um bicho que nunca morre e de um fogo que nunca se apaga. E se Jesus fala que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, por que ele falaria isso se não existisse mais alma para ser queimado nesse fogo eternamente? Se as almas fossem destruídas, como alguns acreditam e afirmam por aí, porque esse fogo nunca ia se acabar, esse bicho nunca ia morrer. E ele diz: se preciso fosse mutile, arranca seu olho, corta sua mão, é melhor entrar coxo, cego, manco no reino de Deus, do que ser lançado no fogo do inferno, onde o fogo não apaga e o bicho não morre. Estamos falando de alma, estamos falando de espírito, espírito não morre. A primeira tolice dessa afirmação já está aí. Quando Jesus conta a parábola do rico e do Lázaro, Jesus ele afirma que o rico estava em sofrimento lá no inferno, no Hades. E Abraão ali na parábola diz: há um grande abismo entre vós e nós, quem tenta passar daí para cá não consegue, daqui para lá também não consegue. E ele estava ali, o rico, já no inferno. Depois de estar no inferno, ele quis ser misericordioso, mas ele deveria ter misericórdia dele mesmo enquanto ele estava aqui na terra. Ele deveria ter misericórdia dos irmãos dele enquanto ele estava vivo aqui na terra. Ele deveria lembrar de buscar a Deus para não cair naquele tormento eterno e ser modelo para que os irmãos dele buscassem a Deus também enquanto ele estava vivo aqui na terra.
Se ele quisesse ter misericórdia dos irmãos dele, ele tinha que ter enquanto ele estava vivo aqui na terra. Por quê? Isaías, o último versículo do livro do profeta Isaías, o último versículo do livro do profeta Isaías, vai dizer, nas palavras do livro, mas eu vou parafrasear aqui, que os santos passarão e olharão os corpos dos que prevaricaram contra Deus, queimarão eternamente, e subirá fumaça. Não fala de uma coisa passageira, não. Fala de um sofrimento eterno que vai estar lá acontecendo. E a gente encontra essa confirmação lá no Apocalipse, quando diz que a besta, o falso profeta e o diabo e todo aquele que não foi achado no livro da vida e nem no livro do Cordeiro também serão lançados no lago de fogo e enxofre, e queimarão para todo sempre, é o que a palavra diz lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, versículos 2 a 3. A palavra de Deus vai dizer, o Senhor vai dizer ao profeta Daniel: muitos, Daniel, ressuscitarão do pó da terra, uns para honra eterna, para a vida eterna, e outros para a vergonha eterna. Está escrito no livro do profeta Daniel, no capítulo 12. É ou não é, meu filho? Eu não lembro o versículo, mas está escrito: uns ressuscitarão para a glória eterna, e outros ressuscitarão para a vergonha eterna. Então ali está a palavra eterna, ou seja, não vai ter fim o sofrimento, não vai. É por isso que Jesus diz: aprendei o que significa misericórdia quero. As pessoas hoje estão caminhando a passos largos para o abismo. Sempre foi assim, na verdade, desde que o mundo é mundo, desde a queda de Adão lá no Éden, que o homem preferiu ouvir uma serpente dar lugar ao diabo do que confiar no amor de Deus. Desde lá, quando o primeiro Adão caiu, o mundo caminha para a perdição. Muitos acreditam: o inferno existe, vamos nos preocupar com ajudar as pessoas que estão no seu inferno astral. Mas Jesus não ia morrer na cruz do Calvário só para nos salvar de um inferno astral. O inferno astral, o inferno psicológico, o inferno intelectual, é um inferno que se acaba quando o corpo acaba. Mas Jesus, ele não tem uma mensagem para o terreno, para o momentâneo. A mensagem de Jesus é eterna. Ele mesmo disse: a carne para pouco aproveita, a palavra que eu vos digo é espírito e vida. Então quando Jesus fala do inferno, ele não está falando de nada, nenhum terror psicológico, nenhum inferno astral, não. Jesus está falando de um sofrimento que a alma, que é espírito, sofrerá eternamente. Não tem nada a ver com essa passagem aqui. Pelo contrário, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele disse para aquele povo de Jerusalém, quando caiu aquela torre em cima dos galileus: se vós não se arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Por isso essa misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus se chama Jesus Cristo. A misericórdia de Deus se chama Jesus Cristo. Ele disse: se eu não tivesse vindo, o mundo teria desculpa, mas uma vez que eu vim, Jesus é amor, Jesus veio para salvar, Jesus veio para salvar o que se havia perdido. Há um novo começo em Jesus Cristo para todo pecador que se arrepende. Há perdão em Jesus Cristo para mim, para você, para todo aquele que confessar, que crê em Jesus.
Basta parar com a prática pecaminosa. E Deus diz: dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Ainda que seus pecados sejam como a escarlate, ficarão brancos como a neve. Jesus, ele veio para nos purificar, para nos perdoar. Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos salvar da condenação. Jesus veio para nos salvar da ira de Deus, porque Deus é santo e um dia a ira de Deus cairá sobre todos os pecados. Eu não quero falar de coisas grotescas. Precisamos pregar o Evangelho para todas as criaturas. Por isso que Jesus diz: ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O que é isso? Misericórdia. Porque nós precisamos evangelizar. Misericórdia quero e não sacrifício. A única maneira das pessoas virem a Cristo é pela misericórdia. Misericórdia que estava no coração de Jesus, que alcançou nós hoje. Misericórdia que os discípulos rogaram. Eles foram obreiros enviados com misericórdia, e vem rogando, e vem pessoas sendo chamadas por Deus até hoje, e chegamos aqui. A Bíblia não caiu há 10 anos, há 20 anos para a gente receber. Deus vem usando de misericórdia há séculos, há milênios. E devemos dar continuidade até a volta do Senhor Jesus a essa misericórdia. Quando a gente prega a palavra, quando a gente vive a palavra, primeiramente, amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como assim mesmo. Então, quando a gente exerce misericórdia, a intenção de Deus é que a gente também tenha misericórdia primeiramente por nós. Porque quando você vive a palavra de Deus em obediência a Deus, você está exercendo misericórdia por você mesmo. Porque você precisa saber que a tua alma também tem valor. Viver a palavra não é apenas para querer status ou para querer pagar de bonito, pagar de santo, não. É porque eu me amo. Eu me amo, eu não quero perecer no inferno. Eu não quero. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para nos salvar da condenação eterna do pecado. Não foi brincadeira. Ah, se fosse só para o inferno, eu não pagaria um preço tão alto. Se fosse para coisas fúteis, coisas supérfluas, não. Não devemos deixar o diabo vir com essas ideias fracas. O inferno realmente existe. A perdição realmente existe. E aquela pessoa, vou falar de coisa simples, aquela pessoa que se esconde para não receber o cobrador que bate na porta e fala com o filho, fala com a filha, fala com alguém e diz: vai lá e fala que eu não estou não. É uma pequena mentira, não é? Mas essa pequena mentira poderá levar essa pessoa, se ela não se arrepender desse pecado e não crer em Jesus para ser perdoado por esse mínimo pecado, essa pessoa será condenada por esse mínimo pecado ao inferno. Por tuas palavras sereis justificados, e por tuas palavras sereis condenados. Pelas palavras seremos julgados. Imagine pelos nossos atos. Ah, eu preciso adulterar. Não, precisa apenas olhar para uma mulher e cobiçar. Arranca o olho se preciso for, porque só esse olhar já é o suficiente para entrar com os 2 olhos no inferno. Não precisa nada. Então, esses mínimos detalhes nós precisamos ter cuidado e sermos misericordiosos com nós mesmos. Deixar que Jesus venha fazer a obra dele em nós. Não apagar o Espírito Santo de Deus de nós mesmos. Deixar que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar em nós. Nós estamos em construção. Oh, aleluia, nós estamos no caminho de peregrinação. Nós estamos passando nessa terra, tomando todo dia a nossa cruz e seguindo Jesus,
porque não vivemos a nossa fé para aqui, vivemos a nossa fé para a eternidade, vivemos a nossa fé para o céu, para o reino de glória. A luz do justo vai brilhando cada dia mais e mais, até ser dia perfeito. Quem é limpo, que se limpe mais. Nós viemos até aqui e vamos continuar em processo de santificação para a glória do nosso Deus. E precisamos evangelizar, precisamos abrir nosso coração para essa misericórdia, para orarmos pelas almas que estão perecendo. Todo o trabalho que fazemos para Deus na vida, em viver o Evangelho e praticar, deve ser por misericórdia. Se a gente prega, deve ser por misericórdia. Se a gente fala com alguém, deve ser por misericórdia. A gente deve saber que essa pessoa tem uma alma, e essa alma a qualquer momento pode estar sendo condenada a uma eternidade de sofrimento. Se a gente olhar para uma pessoa e não ter misericórdia dela, nós não servimos a Jesus, nós não estamos copiando Jesus, porque essa era a misericórdia do coração dele. Quando ele olhava aquele tanto de gente sendo excluída do templo, sendo excluída dos meios religiosos porque não prestava, mas eram almas tão importantes quanto aquelas que estavam no templo. E Jesus se compadecia dessas almas. É por isso que ele senta na mesa e vem publicanos, vem pecadores, vem aquela pecadora da cidade, se prostra nos pés dele, chora nos pés dele. Ele diz: os teus muitos pecados te são perdoados. Ele diz para Zaqueu, publicano: hoje veio salvação a esta casa. Jesus não concordava com os erros que eles praticavam, mas Jesus pregava e com amor conduzia eles ao arrependimento. E Jesus dizia: essa alma está salva, não vai ser mais condenada. Essa alma está salva porque é tão importante quanto a alma do sacerdote, é tão importante quanto a alma do levita, é tão importante quanto a alma de todos que já estão inclusive lá no céu, santificados. A alma de Paulo não é mais importante do que a nossa, a de Pedro não é mais importante do que a nossa, a de nenhum dos santos que estão lá com Deus não é mais importante do que a nossa, não é mais importante do que aquela prostituta da esquina, não é mais importante do que a alma daquele travesti na esquina, não é mais importante do que aquele ladrão que foi preso. Todas as almas são importantes, têm o mesmo valor. E precisamos ser misericordiosos. Misericordiosos assim como Jesus. E entender, tanto misericordiosos com nós mesmos, tanto com o nosso próximo. Porque o inferno existe e não é brincadeira. Por isso a necessidade da misericórdia. Porque quem cair lá não sairá mais. É lugar de punição, é o fim da linha completamente. Por isso é chamado de perdição. Perdeu todas as oportunidades que teve durante a vida. Então, que tenhamos misericórdia de nós mesmos, não aquela misericórdia satânica, quando o diabo toma a boca de Pedro e diz: tenha misericórdia de ti mesmo e não vai para a cruz. Não, é o contrário. Nós vamos renunciar a nossa carnalidade, renunciar a nossa vontade, renunciar por amor de Cristo. Jesus disse que devemos renunciar a nossa própria vida por amor dele, para alcançarmos a vida eterna, porque aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Essa é a verdadeira misericórdia. Essa é a verdadeira misericórdia. É passar, tomar nossa cruz, morrer para nós mesmos, para seguir Jesus e termos misericórdia de todas as pessoas. Porque ele diz: amai os vossos inimigos, porque os nossos inimigos também têm alma. Os nossos inimigos também têm alma. A gente deve pregar o Evangelho para eles, a gente deve viver o Evangelho para eles, ver o Evangelho de Cristo em nós. A gente deve orar para que Deus conduza ao arrependimento. E Deus o julgará, não nós, cabe a Deus o eterno. É por isso que ele diz:
Não faça isso. Vocês foram salvos por misericórdia. Por isso exerçam misericórdia. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Misericórdia. Não tem nada a ver com sacrificar. É misericórdia. E se é por misericórdia, amém? Só Jesus salva. Só Jesus pode nos salvar. Ele é o único perfeito. Se tem um espírito mais importante que o nosso, é o de Jesus. Se tem alguém mais importante que qualquer outro ser no universo, é Jesus. E mesmo assim ele se entregou por nós na cruz do Calvário e fez o trabalho e toda a obra perfeita por nós. Essa é a nossa fé. Por causa dele que seremos salvos. Por isso devemos exercer essa misericórdia, porque a gente recebeu essa misericórdia. Por isso a gente deve ir por todo mundo e pregar o Evangelho, porque recebemos essa graça, recebemos essa misericórdia e devemos espalhar essa misericórdia. Devemos fazer isso, porque aqueles que não foram salvos por Jesus, não tem como se salvar por nenhum outro meio, e infelizmente sofrerão a condenação da ira de Deus no inferno eternamente. Não tem fim. Que possamos ter misericórdia. Amém? Possamos ter misericórdia. Não tem nada a ver com prática, tem a ver com fé em Jesus. Só Jesus salva. Às vezes as pessoas batem e dizem: o judaísmo de novo, século 21. Não. Alguns irmãos botam o kipazinho na cabeça para imitar judeu, porque acha bonito o judeu. Eu não estou dizendo que estão salvos pelo kipá que eles botaram na cabeça, nem por um 7 cartiçal na igreja, nem uma arca da aliança, nem jogar uma... Como é o nome daquilo? Um talit nos ombros. Não tem problema não, pode jogar o talit, pode tocar o berrante, pode botar kipá. Eles não estão dizendo que aquilo salva, eles acham bonito aquilo nos judeus, eles acham bonito ler na Bíblia, acham bonito e copiam. Não tem problema, pode copiar. Desde que você saiba que só Jesus salva. Pastor, eu quero guardar o sábado. Guarde o sábado, guarde o domingo, guarde a segunda, terça, quarta, quinta, não me interessa. Desde que você saiba que guardar o sábado não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Guardar ou não guardar não vai salvar ninguém. É Jesus quem salva. Essa fé em Jesus não é a prática à toa, não é práticas, é fé em Jesus, exercer essa misericórdia. A prática que Deus exige é santificação. E nós devemos orar para que o Espírito Santo faça isso em nós e crer nessa obra. Amém? Fica de pé, vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Vamos pedir a Deus que nos enche dessa misericórdia, para termos misericórdia da nossa própria alma, para nos lembrarmos antes, ou quando o diabo vir com a tentação, a gente se lembrar da obra de Jesus Cristo, de todo o esforço dele, de todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do quanto ele foi moído. E eu tenho certeza que o diabo será vencido pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Jesus. Por isso é o capacete da salvação, a couraça da justiça, o escudo da fé. Fé. É assim que venceremos o maligno. A sandália na preparação do Evangelho da paz, de um coração misericordioso. Ó Senhor, enche nossos corações de misericórdia. Essa misericórdia, meu Deus, que estava e está e é natural do coração do teu Filho amado Jesus Cristo, que andava de cidade em cidade aqui na terra, quando ele estava aqui na terra, que passava de aldeia em aldeia, Senhor, ensinando a mensagem do reino, Senhor, curando enfermos, ressuscitando mortos, expulsando demônios, por misericórdia. Essa misericórdia de Jesus que olhava para o povo e se compadecia, ao invés de amaldiçoar,
Ao invés de dizer está tudo perdido, vai tudo para o inferno, não se compadecia para pregar o Evangelho, pregar o Evangelho, pregar o Evangelho. Se compadecia. O Senhor manda a gente se compadecer. E aprender o que significa misericórdia, o Senhor quer e não sacrifício. Enche nossos corações dessa misericórdia, Deus. Para louvarmos com misericórdia, para pregarmos com misericórdia, para orarmos com misericórdia, para vivermos com misericórdia, para sermos misericordiosos, ó Deus, porque bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Enche nossos corações dessa misericórdia, Pai. Nos dê essa graça, Senhor, porque as almas estão perecendo. Porque há tantas pessoas no mundo, meu Deus, tão desligadas. Às vezes pessoas próximas a nós. Oh, meu Pai, e que não desejamos, ó Deus, que essa pessoa vá para o inferno e pereça e sofra eternamente. Pessoas que amamos, ó Deus, e é que às vezes ficamos sentindo de ver com enfermidade, ficamos sentindo de ver passar por alguma situação, meu Deus, lastimosa aqui na terra, mas que todo sofrimento terreno não se compara a um sofrimento eterno no inferno. Nos dê graça para termos misericórdia, Senhor. Põe a Tua santa palavra em nossos lábios. Que sejamos como flecha nas Tuas mãos, meu Deus, para acertarmos o alvo. Corações, meu Deus. Que sejamos como ceifeiros na Tua seara, meu Pai. Assim como o Senhor Jesus entrou lá em Samaria. Oh, Jesus salvou aquela mulher, salvou muitos naquela cidade e disse: vocês dizem que ainda falta um tempo para colher, mas eu digo a vocês, os campos já estão brancos para a ceifa. Ou seja, tem almas precisando de salvação, o Senhor Jesus salvou. Nos dá essa visão também, Senhor Jesus. Nos usa também, Jesus, assim, para ganharmos corações e mentes para Ti, Senhor. Pessoas que estão perecendo, pessoas, meu Pai, que não tem mais esperança de vida. Nos dê graça para alcançarmos, meu Deus, essas pessoas. Oh, Senhor amado, para que venham a Ti e encontrem a fonte da salvação, que é o Senhor Jesus. Encontre toda a esperança que é Jesus. Encontre um novo começo. Encontre a paz que precisam em Ti, Jesus. Encontre a vida que precisam em Ti, Jesus. Encontre a transformação que precisam no Senhor Jesus Cristo. Nos dê graça e misericórdia em nossos corações, Pai. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Que o Senhor Deus possa estar abençoando cada um de nós e nos dando essa misericórdia. Amém. Para termos essa misericórdia de todos em nossa volta. São almas. Olhar para as pessoas assim como Jesus olhava. Não só como matéria, mas como espíritos, como almas. E que infelizmente, se não crerem em Jesus, se arrependerem de seus pecados e crerem em Jesus, serem salvos por Jesus, perecerão. Como disse o próprio Jesus, já estão condenados. Isso deve doer em nós. Amém? Deus abençoe você que me ouviu. Muito obrigado. Que essa palavra possa frutificar também no teu coração, em nome de Jesus. Fica na paz. Forte abraço do pastor André Braia.